Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada Relógios Atômicos. É uma história sobre o Observatório de Greenwich, as incertezas das navegações, o problema da longitude, orologia e a teoria da relatividade geral. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para relaxar do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Sobre o formato. Primeiro, algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois, eu te conto a história, a mesma história 2 vezes. A segunda mais lenta, para acalmar a mente. E você pega no sono. Dê uma olhada na campanha no Apoia-se ou deixe um comentário. Eu adoro ler os comentários e eles ajudam as métricas do programa. Se inscreva no podcast e espere por episódios novos no início da semana. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague a luz. Coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar 1 minutinho para fazer respirações lentas e profundas. Não precisamos de pressa agora. Podemos dedicar atenção à ação simples de respirar. Respire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz. E depois, como num bocejo, deixe o ar sair pela boca, assoprando-o sem força, mas com insistência, trocando o ar nos nossos pulmões. Puxe o ar pelo nariz, segure um pouco e solte o ar pela boca. Relaxe os músculos da sua face, seu pescoço, seus ombros. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca.
e solte seu peso na cama. Relaxe suas pernas, seus pés. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca. E continue respirando lentamente, num ritmo que for confortável para você. Muito bem. Agora eu vou contar uma história para te ninar. Relógios atômicos. Uma vez, muitos anos atrás, eu fui visitar o observatório de Greenwich, pertinho de Londres. Eu fui de barco, passando por baixo das pontes no caminho, calculando a maré para saber que barco pegar na volta. O observatório fica no topo de uma colina, um parque calmo e verdejante ao redor. Caminhos desenhados na grama, subindo com inclinações suaves, levam até o observatório, que foi inaugurado em 1676. Tem uma placa na frente, com padrões de pés, jardas e polegadas, marcadas em metal fundido. Ali estava registrado o antigo sistema imperial, com medidas exatas, dependendo da temperatura do dia. Substituído em quase todo o planeta pelo sistema métrico. O acesso ao parque foi sendo modificado com os humores da realeza, de parque de caça, fechado e separado. A área de descanso, um parque verde, aberto ao público, numa metrópole que já foi famosa pela sua neblina e fuligem, o smog londrino. Lá em cima, além de coisas normais de observatórios, de imagens da Lua e dos planetas locais, do marco dourado no chão, cortado por uma linha de aço inoxidável, representando fisicamente o meridiano principal. Além dessas coisas que eu já esperava encontrar, tinha um museu sobre a história do observatório, com uma seção dedicada à horologia, a história do desenvolvimento de cronógrafos, relógios, em múltiplas interações, com múltiplas complicações, dos mais antigos e primitivos aos relógios atômicos.
similares aos que ficam nos satélites de posicionamento global. Uma história que pode parecer barata nos nossos atuais relógios de quartzo, mas que foi o objeto de estudo de muitas pessoas, de eras, de navegações incertas. Antigamente, sem relógios confiáveis, cronógrafos que marcavam intervalos de forma não contínua, se aventurar no mar era mais incerto. Navegando, é possível saber as variações de latitude, a variação norte-sul, através do estudo das estrelas. As latitudes paralelas são mais fáceis, mas as longitudes, com o planeta girando, com os barcos cruzando oceanos, era mais difícil. As longitudes dependiam de saber o movimento que não pode ser calculado apenas pela estrela-mãe, nem todas as outras que habitam os firmamentos. A longitude depende de saber quanto tempo exatamente faz que se deixou o porto e quanto o Sol está variando no seu movimento nas horas esperadas. A longitude é uma medição angular, expressa em graus, uma coordenada geográfica que marca a posição leste-oeste, semicírculos guiando linhas retas. Uma das coisas interessantes da matemática, que não é muito famosa fora da área, são os concursos e competições para problemas e teoremas, equações precisando de provas e gênios que as provêm. O problema da longitude era um limite na navegação. Navios já conseguiam resistir às tormentas, mas ainda era um pouco de arte e adivinhação o trabalho do navegador. Então, depois de séculos fecundos de pesquisa, começando com Eratóstenes no 3º século antes da Era Comum, que tinha seu meridiano passando por Alexandria e Rhodes, e Cláudio Ptolomeu do século seguinte, nosso velho conhecido, que também trabalhou no problema, e tantos outros, cartógrafos e matemáticos. Durante a era das grandes navegações,
várias potências europeias ofereceram prêmios para resolver este problema. Mas o Império Britânico passou um ato famoso no seu parlamento, com 2 níveis de prêmios para soluções com até 1 grau de variação. E assim foi criado o cronômetro marítimo no século XVIII. A solução envolveu adaptar o sistema pendular para um sistema interno ao relógio que não fosse afetado pelo movimento do navio, que resistisse a mudanças de temperatura, umidade e pressão. Novos mecanismos de cordas e contrapesos. Depois que esses pequenos detalhes foram melhorados e popularizados, ainda havia coisas a melhorar, imperfeições a compensar, diminuindo os atrasos. Mas a mudança mais radical demorou quase uns 200 anos ainda. Foram os relógios atômicos que enviamos ao espaço, nossos cronógrafos mais precisos, medindo diferenças eletrostáticas precisas dos átomos, em naves modernas de propulsão explosiva. Os relógios atômicos circulando o globo em satélites artificiais marcam o tempo um pouquinho mais lento do que na Terra, um pouco mais distantes do centro gravitacional do planeta, o suficiente para estar num espaço menos curvado pela gravidade. Lá, o tempo passa um pouco mais devagar e as pequenas diferenças são calculadas, trianguladas, para te informar sobre pegar a próxima rua à esquerda ou seguir em frente. Latitude e longitude no seu celular. Outro substituto moderno para os antigos cronômetros. Relógios atômicos. Uma vez, muitos anos atrás, eu fui visitar o observatório de Greenwich, pertinho de Londres. Eu fui de barco, passando por baixo das pontes no caminho, calculando a maré para saber que barco pegar na volta. O observatório fica no topo de uma colina, um parque calmo e verdejante ao redor.
caminhos desenhados na grama, subindo com inclinações suaves. Levam até o observatório, que foi inaugurado em 1676. Tem uma placa na frente, com padrões de pés, jardas e polegadas, marcadas em metal fundido. Ali estava registrado o antigo sistema imperial, com medidas exatas, dependendo da temperatura do dia, substituído em quase todo o planeta pelo sistema métrico. O acesso ao parque foi sendo modificado com os humores da realeza, de parque de caça, fechado e separado, a área de descanso, um parque verde, aberto ao público, numa metrópole que já foi famosa pela sua neblina e fuligem. O smog londrino. Lá em cima, além de coisas normais de observatórios, de imagens da Lua e dos planetas locais, do marco dourado no chão, cortado por uma linha de aço inoxidável, representando fisicamente o meridiano principal. Além dessas coisas que eu já esperava encontrar, tinha um museu sobre o observatório, com uma seção dedicada à horologia, a história do desenvolvimento de cronógrafos, relógios, múltiplas interações, com múltiplas complicações, dos mais antigos e primitivos aos relógios atômicos, similares aos que ficam nos satélites de posicionamento global. Uma história que pode parecer barata. Os nossos atuais relógios de quartzo, mas que foi o objeto de estudo de muitas pessoas, de eras, de navegações incertas. Antigamente, sem relógios confiáveis, cronógrafos que marcavam intervalos de forma não contínua. Se aventurar no mar era mais incerto ainda. Navegando, é possível saber as variações de latitude, as variações norte-sul, através do estudo das estrelas. As latitudes paralelas são mais fáceis.
mais as longitudes, com o planeta girando, com os barcos cruzando oceanos, era mais difícil. As longitudes dependiam de saber um movimento que não pode ser calculado apenas pela estrela-mãe, nem todas as outras que habitam os firmamentos. A longitude depende de saber quanto tempo exatamente faz que se deixou o porto e quanto o sol está variando no seu movimento nas horas esperadas. A longitude é uma medição angular expressa em graus, uma coordenada geográfica que marca a posição leste e oeste. Semicírculos guiando linhas retas. Uma das coisas interessantes da matemática, que não é muito famosa fora da área, são os concursos e competições para problemas e teoremas. Equações precisando de provas e gênios que as provêm. O problema da longitude era um limite na navegação. Navios já conseguiam resistir às tormentas, mas ainda era um pouco de arte e adivinhação. O trabalho do navegador. Então, depois de séculos fecundos de pesquisa, começando com Eratóstenes, do 3º século antes da Era Comum, que tinha seu meridiano, passando por Alexandria e Rhodes, e Cláudio Ptolomeu, do século seguinte, nosso velho conhecido, que também trabalhou no problema, e tantos outros cartógrafos e matemáticos. Durante a era das grandes navegações, várias potências europeias ofereceram prêmios para resolver este problema. Mas o Império Britânico passou um ato famoso no seu parlamento, com 2 níveis de prêmios para soluções com até 1 grau de variação. E assim foi criado o cronômetro marítimo no século XVIII. A solução envolveu adaptar o sistema pendular para um sistema interno ao relógio, que não fosse afetado pelo movimento do navio, que resistisse a mudanças de temperatura, umidade, pressão. Novos mecanismos
de cordas e contrapesos. E depois que esses pequenos detalhes foram melhorados e popularizados, ainda havia coisas a melhorar, imperfeições a compensar, diminuindo os atrasos. Mas a mudança mais radical demorou quase uns 200 anos ainda. Foram os relógios atômicos que enviamos ao espaço, nossos cronógrafos mais precisos, medindo diferenças eletrostáticas precisas dos átomos, em naves modernas de propulsão explosiva. Os relógios atômicos circulando o globo em satélites artificiais marcam o tempo um pouquinho mais lento do que na Terra, um pouco mais distantes do centro gravitacional do planeta, o suficiente para estar num espaço menos curvado pela gravidade. Lá, o tempo passa um pouco mais devagar. As pequenas diferenças são calculadas, trianguladas, para te informar sobre pegar a próxima rua à esquerda ou seguir em frente. Latitude e longitude no seu celular. Outro substituto moderno para os antigos cronômetros. Durma bem.